Quer dizer que você quer aprender mais sobre os vacúolos celulares? Então você está no vídeo e no canal correto, porque aqui no Loucos por Biologia eu vou te dar aulas e dicas incríveis para você aprender mais sobre a biologia e tirar uma excelente nota no seu vestibular. Nessa aula vamos ver o que são os vacúolos celulares e qual é a função de cada um deles. Então continue aqui nesse vídeo, porque com certeza eu vou te dar excelentes informações para você tirar uma excelente nota no seu vestibular, logo após a nossa vinheta. E galera, o que seriam vacúolos celulares? Os vacúolos celulares são organelas membranosas que a gente só encontra nas células eucariotas, beleza? Então, vacúolos celulares a gente só vai encontrar nas células eucariotas, tá? Então, os vacúolos celulares é como se fossem bolsas que armazenam água e substâncias dentro da célula. E a gente vai ter dois tipos de vacúolos celulares. A gente vai ter o vacúolo contrátil e a gente vai ter o vacúolo de suco celular. O vacúolo contrátil a gente encontra nos protozoários e o vacúolo de suco celular a gente encontra nas plantas, nas células vegetais, beleza, pessoal? E agora, pessoal, vamos falar sobre o primeiro tipo de vacúolo celular que a gente viu na primeira parte da aula, que é o vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil, ele também é chamado de vacúolo pulsátil e a gente encontra ele nos protozoários, beleza, pessoal? E qual vai ser a função do vacúolo contrátil? Muito simples. O vacúolo contrátil, ele expulsa o excesso de água que entra dentro da célula, beleza? Então, quando a célula está num meio e esse meio é menos concentrado que o interior da célula, o que vai acontecer? A água fora da célula tende a entrar dentro da célula. E vai ser dentro do vacúolo contrátil que essa água em excesso vai entrar. E o que o vacúolo contrátil vai fazer? Ele vai expulsar o excesso de água que entrou dentro da célula, beleza? Então essa é a função do vacúolo contrátil, fazer a osmorregulação, ou seja, expulsar o excesso de água que entra dentro da célula. Então aqui, galera, para vocês entenderem o que seria a osmose, como é que funciona o vacúolo contrátil. Aqui, vamos supor que eu tenho água pura. Aqui não tem sal dissolvido, não tem açúcar dissolvido, não tem nenhum íon dissolvido, a água está pura. E aqui, essa bolinha seria uma célula. E essa célula, o interior dela está muito concentrado. Dentro dela tem muito sal, tem muita glicose, tem muitos íons dissolvidos. Então, aqui está menos concentrado e aqui está mais concentrado. Então, uma célula que ela está mergulhada num meio menos concentrado que ela, o que vai acontecer com essa célula? A água tende a entrar para dentro dessa célula. Isso se chama osmose. É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que nesse caso a água é menos concentrada e o interior da célula é mais concentrado. Então a água vai sair daqui e vai entrar para dentro da célula, beleza? O nome disso é osmose. Se você quer saber mais sobre osmose, clica nesse card aqui em cima que tem uma aula completa sobre osmose. Mas ela é basicamente isso. Vai ser a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para que a concentração no interior da célula e fora da célula sejam iguais, beleza? Como a água é menos concentrada, a gente fala que ela é hipotônica. E como a célula é mais concentrada, a gente fala que a célula é hipertônica, beleza, galerinha? E agora, o que o vacúolo contrátil dentro dessa célula vai fazer? Ele vai se contrair para poder expulsar o excesso de água que entrou dentro dessa célula, beleza? Então essa é a função do vacúolo contrátil. Expulsar o excesso de água que entra para dentro da célula através da osmose, beleza, galerinha? E aqui, galera, rapidinho para vocês verem como que é o vacúolo contrátil. Então, o vacúolo contrátil, como eu já disse, ele vai ser uma organela membranosa que fica no citoplasma dos protozoários, beleza? E que tem a função de expulsar o excesso de água que entrou dentro da célula.
Então isso daqui é um protozoário que a gente chama de paramécio, e nesse protozoário a gente vai encontrar o vacúolo contrátil. Então ele vai servir como se fosse uma esponja. Quando a gente está lavando louça, quando a esponja que a gente usa para poder arear as panelas, ela está muito encharcada, o que a gente faz? A gente aperta essa esponja, o excesso de água sai dessa esponja, não sai? É exatamente assim que o vacúolo contrátil ele vai fazer. O excesso de água que ele absorveu, ele vai expulsar através da contração. É como se ele se apertasse e expulsasse o excesso de água que entrou dentro da célula, beleza, galerinha? E agora, pessoal, vamos começar a falar sobre o vacúolo de suco celular. O vacúolo de suco celular, ele também é chamado de vacúolo central ou vacúolo vegetal. E a gente só vai encontrar esses vacúolos nas células vegetais, beleza, pessoal? E qual é a função do vacúolo de suco celular? Muito simples. O suco de laranja que a gente toma, aquele líquido na laranja, ele fica armazenado dentro do vacúolo de suco celular. Então, essa que vai ser a função dele. Ele armazena água com substâncias dissolvidas nessa água, como, por exemplo, proteínas e vitaminas. Beleza, pessoal? E ele também vai ter outras funções, como, por exemplo, os pigmentos que dão cor às pétalas fica armazenado no vacúolo de suco celular. E ele também armazena substâncias que são tóxicas, ou seja, ele serve como uma reserva de substâncias que serve como se fosse a proteção do vegetal. Então, quando tem um vegetal e tem um herbívoro querendo se alimentar dessa planta, vai ser no vacúolo de suco celular que substâncias tóxicas vão estar armazenadas para poder matar esse herbívoro, para poder proteger essa planta, beleza, gente? E o vacúolo de suco celular, pessoal, como ele armazena o excesso de água que entra para dentro da célula, assim como os vacúolos contráteis, o que esse vacúolo de suco celular vai precisar? Ele é recoberto por fora por uma membrana muito resistente e bastante elástica. Essa membrana se chama tonoplasto. Então, tonoplasto é a membrana que recobre o vacúolo de suco celular para que esse vacúolo de suco celular aguente toda a pressão da água dentro dele, beleza? E esse daqui, galera, é o vacúolo de suco celular. Esse daqui em azul. Como vocês podem ver, ele é muito grande. Em algumas células vegetais, ele consegue chegar até 90% de todo o espaço interno da célula. Isso mesmo. Então, até 90% de todo esse espaço aqui interno da célula vegetal, ele consegue ocupar. E relembrando, vacúolo de suco celular a gente só vai encontrar nas células vegetais. E relembrando, qual é a função do vacúolo? O vacúolo de suco celular, ele armazena, por exemplo, pigmentos que dão cor às pétalas, ele armazena as substâncias tóxicas que protegem as células vegetais contra herbívoros, e ele também consegue armazenar o excesso de água que entra dentro da célula vegetal, beleza? E aqui por fora tem uma membrana que a gente viu, e o nome dessa membrana é tonoplasto. É uma membrana muito resistente e muito elástica, para quando o excesso de água entrar aqui dentro do vacúolo e ele enche, essa membrana poder aguentar e o vacúolo não estourar, beleza, galera? E aqui, galera, nesse slide a gente consegue ver como é que é o aspecto do vacúolo de suco celular conforme o ambiente que a célula está mergulhada. Então aqui, quando a célula está no meio isotônico, o que é um meio isotônico? É um meio em que a célula está mergulhada, que tem a mesma concentração que o interior da célula. Então, quando fora da célula tem a mesma concentração que o interior da célula, a mesma quantidade de água que entra dentro da célula é a mesma quantidade de água que sai da célula. E o vacúolo fica com um aspecto normal, beleza? E quando ele está no meio hipotônico, o que é um meio hipotônico? É um meio que está menos concentrado que o interior da célula. Então aqui fora está menos concentrado e aqui dentro está mais concentrado. Se aqui fora está menos concentrado e aqui dentro está mais concentrado,
a água tende a entrar dentro da célula e o vacúolo de suco celular vai armazenar esse excesso de água. E aí ele fica inchado, beleza, pessoal? Então, quando o vacúolo está inchado, a gente fala que a célula está túrgida, beleza? E entra mais água, ó, e sai mais água. Então, quando aqui fora está hipotônico, entra mais água dentro da célula e sai menos água de dentro da célula, beleza? E quando a célula está mergulhada no meio hipertônico, ou seja, aqui fora está mais concentrado que o interior, o vacúolo de suco celular, ó, expulsa o excesso de água, beleza? Porque a água que estava no vacúolo de suco celular vai sair de dentro da célula para poder diluir a água aqui fora. E aí a célula fica flácida, ó. O vacúolo de suco celular, ó, fica flácido, ele se recolhe, beleza, gente? E na semente, pessoal, ocorre um tipo especial de vacúolo de suco celular. Na semente, o vacúolo de suco celular, ele se fragmenta, ou seja, é como se ele se cortasse em pedacinhos, originando vários vacúolos menores. Esses vacúolos menores a gente chama de grãos de aleurona. Então, os grãos de aleurona, eles surgem da fragmentação do vacúolo de suco celular. Ele se fragmenta, ele vai se partindo, originando os grãos de aleurona. E qual é a função dos grãos de aleurona nas sementes? Muito simples. Esses grãos armazenam vitaminas e proteínas para o embrião dentro dessa semente poder se nutrir e germinar numa planta completa, beleza, gente? Vamos ver no slide como é que ocorre a geração dos grãos de aleurona. E esse daqui são os grãos de aleurona, galera. Como a gente viu, os grãos de aleurona, eles se originam do vacúolo. O vacúolo, ele vai se segmentando, ele vai se partindo, originando grãos de menores. Então aqui a gente tem o vacúolo de suco celular, ó, e ele deu origem aos grãos de aleurona. Todos esses aqui são os grãos de aleurona, que se originaram do vacúolo de suco celular. E eles estão presentes nas sementes e armazenam proteínas e vitaminas para poder fazer o embrião dentro daquela semente poder germinar e se formar numa planta completa, beleza, gente? E agora vamos pôr em prática tudo que a gente aprendeu nessa aula. Vamos ver rapidinho uma questão de vestibular da Unicamp para vocês poderem saber como que os vacúolos são cobrados nas provas de vestibulares, beleza, pessoal? E aqui, pessoal, a questão da Unicamp diz o seguinte: uma certa quantidade de água de lagoa com amebas foi colocada em frascos numerados de 1 a 5. Foram adicionadas quantidades crescentes de sais a partir do frasco 2 até o 5. Observando-se em seguida as amebas ao microscópio, constatou-se uma gradual diminuição na velocidade de formação de vacúolos pulsáteis a partir do frasco 2. No frasco 5 não se formavam esses vacúolos. Então, primeiro vamos interpretar a questão. Ele fala que foi colhidas 5 amostras de uma água de uma lagoa e essas amostras tinham amebas nessas águas, beleza? O frasco 1 ficou normal, não acrescentou sal no frasco 1. Mas do frasco 2 ao frasco 5 foram adicionadas quantidades crescentes de sal, ou seja, no frasco 2 tinha uma quantidade de sal, no frasco 3 tinha mais sal, no frasco 4 mais sal ainda e no frasco 5 mais sal ainda. E ele fala que do frasco 2 até o frasco 5 ele pôde observar que a formação dos vacúolos ficava mais lenta, ou seja, demorava mais para formar vacúolos. E ele fala que no frasco 5 não houve formação de vacúolo. Aí a primeira questão fala: qual a principal função do vacúolo pulsátil? Muito simples, pessoal, como eu falei na aula. A função do vacúolo pulsátil é fazer a osmorregulação, ou seja, expulsar o excesso de água e sais que entrou dentro da célula, beleza, pessoal? Então, a questão A, a principal função do vacúolo pulsátil vai ser fazer a osmorregulação, beleza? E a questão B, ele pergunta o seguinte: o que aconteceria se as amebas do frasco 1 não tivessem a capacidade de formar vacúolos pulsáteis e por quê? Então, pessoal, no frasco 1 a gente viu que não tem sal, a água está normal.
Então, o que vai acontecer? Vai ser normal entrar água por osmose dentro da ameba e o vacúolo pulsátil ia concentrar, ia puxar toda essa água para dentro dele, beleza? E posteriormente, esse vacúolo pulsátil ia expulsar esse excesso de água. Então, o que aconteceria se as amebas do frasco 1 não tivesse vacúolos? O que aconteceria é que ia entrar muita água dentro da célula e essa ameba iria estourar, beleza? Porque ia encher de água como se fosse um balão, ia chegar um ponto que essa célula iria estourar, essa ameba ia estourar e ia morrer. E por quê? Por quê? A ameba não vai ter vacúolo, então o excesso de água não vai ser expulso de dentro dessa ameba e a célula vai estourar, vai morrer, beleza? E a questão se ele pergunta o seguinte: por que no frasco 5 não se formavam vacúolos? Muito simples. No frasco 5 a gente viu que vai ser o frasco que vai ter a maior quantidade de sal, beleza? Então o que vai acontecer? Para que a célula forma vacúolo? Forma vacúolo para poder expulsar o excesso de água. Então, se no frasco 5 as amebas não estão formando vacúolos, significa que não está tendo excesso de água dentro da célula. Então, se não está tendo excesso de água dentro da célula, significa que não está entrando água dentro da célula. Então, significa que essa ameba está num ambiente isotônico, ou seja, essa água ficou com a mesma concentração que o citoplasma da ameba, ou então essa ameba está mergulhada no ambiente hipertônico, ou seja, a água está mais concentrada e a ameba está com seu citoplasma menos concentrado. Então a água vai sair de dentro da ameba, beleza? Não vai entrar. Então é por isso que no frasco 5 as amebas não formam vacúolos, porque não está entrando água, beleza? Só vai formar vacúolo se tiver entrando uma quantidade excessiva de água para poder expulsar essa água de dentro da ameba. Beleza, galerinha? E essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o like de vocês aqui embaixo do vídeo. Se inscreva aqui no Loucos por Biologia para vocês não perderem nenhuma aula e nenhuma informação que vai ser postada aqui nesse canal, garantindo assim que você tire uma excelente nota nas suas provas e nos seus vestibulares. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, poste aqui nos comentários. Sugestões de aula também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler um por um para poder ajudar cada um de vocês. Um abraço e fiquem com Deus.